Fui chamada de burra. Eu fiz um pitch uma vez para na frente de um monte de homens brancos héteros cis, mostrando, né, minha tecnologia, eu mó tesão, mostrando lá, nossa, legal e tal, tal, tal. E aí, ao final, um espanhol chegou e falou, não, mas isso é burro, isso não existe. Aí veio a pandemia, falou assim, então, Não estudei, me formei em petróleo e gás, tentei atuar na área de óleo e gás, e óbvio que eu não consegui trabalhar na área de óleo e gás, fazendo, né, aquilo que eu tinha estudado. De quantas e quantas vezes eu fui a única mulher, a primeira a ser investida. Começando mais um Falas que Conectam, e a minha convidada de hoje é justamente o poder da conexão. Eu tive a honra de apresentá-la num evento e eu fiquei encantada com a história de vida dela, principalmente porque ela estudou para trabalhar com petróleo e gás. Quando ela viu que esse mercado era muito masculino, né? Como uma mulher poderia realmente desbravar esse universo, ela fez do limão à limonada. Hoje ela é CEO e fundadora da JobCan e ensina a gente e faz com que as empresas também repensem a questão da diversidade mais de forma efetiva. Hoje no Falas que Conectam, Camila Chabel. Um prazer enorme te receber. Prazer é meu, obrigada pelo convite. Eu espero aprender também aqui e compartilhar. Bom, eu comecei já falando que essa questão da conexão. E eu acho que no seu mercado você vê muito isso da forma como as pessoas podem se conectar. Mas vamos contar um pouquinho dessa história que tanto me encantou e com certeza vai encantar a todos que estão nos ouvindo. Você é lá do Rio Grande do Norte, certo? Isso, Mossoró. Nasceu em Mossoró. Qual que seria o trajeto normal para Camila? Bora lá. A Camila nasceu num bairro simples, um bairro pobre de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Vocês certamente já ouviram aí falar do melão de Mossoró. Sim. Quando vão na feira, né? Que é maravilhoso, by the way. E nasci lá numa família simples. E sempre fui muito líder, né? Desde escola, não estudei em grandes escolas, estudei em escolas ou públicas ou simples mesmo, mas sempre tive esse ímpeto de liderança, de, olha, eu vou crescer, eu vou ser alguém e eu vou quebrar um ciclo da minha família, né? De não abundância, digamos assim. E quando eu já fiquei adulta, né, eu tinha alguns caminhos para seguir em termos de carreira. Ou eu iria estudar para ser médica. Uhum. Eu não era muito estudiosa. Não gostava. Eu era da turma do fundão. Eu era mais criativa. Ou advogada, que também precisava, né, estudar bastante para ser juíza. Também não deu muito certo. E na minha cidade já foi, né, durante anos, um berço de petróleo, tanto de perfuração como produção. Inclusive tem refinarias próximo, enfim. Então eu falei, eu vou fazer esse negócio, que esse negócio dá dinheiro. Né? Estudei, me formei em petróleo e gás. Tentei atuar na área de óleo e gás. E óbvio que eu não consegui trabalhar na área de óleo e gás, fazendo, né, aquilo que eu tinha estudado. Contudo, uma empresa de petróleo e gás, né, me deu uma oportunidade para trabalhar com gestão de pessoas, gestão de embarques. Eu falei, olha, eu vou aceitar o desafio. Por quê? Porque aí eu entro como gestão de pessoas e em algum momento eu vou fazer uma transição, né, vou dar um migué lá e vou para perfuração, vou para o mar, vou para a área. Doce engano. É óbvio que não, né? É um ambiente majoritariamente masculino. Aos poucos a gente vê isso minimamente se quebrando, mas ainda é bem muito, aos poucos, bem, né? bem mesmo. E aí fui consegui, né? Engraçado que eu participei de
5 processos seletivos para essa multinacional e eu era reprovada em todos. E aí era para almoxarifado ou para alguma coisa, né, relacionado à área lá, enfim. E quando foi para gestão de embarques, eu fui aprovada, porque eu era menina de RH. Era uma menina do RH, né? Era um lugar que é ok para mulher, né? É ok, Ok, né? mulher até pode, né? Exato, exato. E aí eu aceitei o desafio, mas foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque foi com essa oportunidade que eu pude aprender sobre o mercado de RH, aprender como recrutar, entender também um pouco das pessoas, ter empatia por cada função, por cada cidadão, né? Inicialmente, eu fazia a gestão de mais de 800 homens. Na sequência, foi 1.500. Então, assim, imagina, e todos ficavam abaixo de uma gestão minha para embarcarem, né? Ou contratação, ou desligamento, etc. E foi aí que eu tive a oportunidade de sair da minha cidade de Mossoró e trabalhar no Espírito Santo, fazendo, fui promovida, fazendo também, né, o mesmo trabalho que eu fazia em Mossoró, só que com um pouco mais de responsabilidade, porque eu já estava mais numa linha de supervisão, e depois para a Bahia. Tudo isso por essa empresa, né? Recebi o convite e ia. Até que eu fui parar nessa cidade maluca chamada São Paulo. Super acolhedora, né? Super. Não, super. Foi super. Super acolhedora, contudo, muito questionadora das minhas reais habilidades, competências e diferenciais. No quesito, por exemplo, quando eu cheguei aqui em São Paulo, que eu participei de muitos processos seletivos aqui em São Paulo, inúmeros, assim. Eu fazia uma lista e eu sempre fui muito proativa de networker mesmo, sabe? De bater na porta e de sou aqui, tô aqui. E engraçado que quando eu participava dessas entrevistas, as pessoas recrutadoras, né, geralmente mulheres que me entrevistavam, elas focavam muito no meu sotaque. E eu adoro que falem que meu sotaque é bonito. Por favor, também. né? É lindo, né? Contudo, elas só focavam no meu sotaque. Então, sabe aquele viés da confirmação? Eu preciso ficar todo o tempo confirmando uma coisa que eu não acho, mas para mostrar que eu acho que eu não sou preconceituosa. Então, passava por isso. Então, geralmente, teve inclusive, de uma grande empresa que eu participei, que ela, cada vez que eu falava, ela... Ai, mas seu sotaque é tão bonito. Aí fala mais, seu sotaque é tão bonito, tão bonito. Ok. Mas eu não sou só o sotaque. Eu tenho muito mais, né? Então, vamos falar sobre as métricas, o quanto eu reduzi de absenteísmo nessa organização, o quanto eu alavanquei a taxa de recrutamento e seleção em casos de recrutamento na máxima, né, de urgência. Então, esse foi o primeiro viés. E o outro viés é, como eu tenho um diploma de petróleo e gás e eu atuei quase mais de 4 anos com RH, né? Mas eu não tinha nenhum diploma de RH. Eu tive que dar um downgrade, né? Quem não sabe o que é downgrade, eu diminuí um nível na minha carreira porque eu não tinha um diploma. Apesar de ter todas as competências, né? Então, foi outro ponto. Então, eu consegui ir trabalhar numa organização, uma multinacional de tecnologia. Eu estava num nível de coordenação, eu fui para assistente. Então, até considero isso muito uma questão de... hoje, eu vejo como uma fênix, né? E eu sempre converso com mulheres, eu falo assim, às vezes, essa historinha de dar alguns passos para trás para tomar impulsão, para mim, é muito verdade. Porque se eu talvez até tivesse conseguido algo, né? Só que ia demorar um pouco mais. Mas será que eu teria aprendido tanto a ser antifrágil de fato? Resiliente também, né? Resiliente. Porque a gente aceitar esse downgrade, como você colocou, não é fácil. Não. A gente já chegou num patamar, até um patamar de salário. Exato, né? Exato. Porque por mais que a gente tenha aí os nossos desejos, onde a gente quer chegar, tem essa questão que a gente tem as contas para pagar. Que é importante, né? Que é importante. Mas eu acredito que também tudo é uma construção dessa jornada do que levou
a ideia da Jobcam, porque ela deve ter Sim. surgido também de várias portas na cara Sim. e de várias situações, porque o sotaque é mas o ser mulher também Sim. é algo que realmente gera uma resistência, dependendo da vaga. E do acreditar. E aí a gente está falando aqui, né, de uma mulher loira, olho claro, e mesmo assim enfrentou aí o preconceito. Exatamente. Né? Quantos outros preconceitos também Exatamente. não moram aí nesse processo seletivo? Exatamente. Eu tô dentro de um privilégio branco, né? Aham. Que não precisa ser dito, né? Seria bom que não fosse preciso ser dito, né? Sim. Porque é óbvio, eu estou dentro de um privilégio branco, eu sou uma mulher branca. Mas a gente precisa, sim, categorizar, principalmente porque, infelizmente, a nossa sociedade branca, ela não tem essa consciência. Então, esse é o meu papel. E mesmo assim, eu enfrentei. Agora, imagina se eu fosse uma mulher preta, parda, indígena. O que é que eu não ia, né, enfrentar? Mas eu consegui dar a volta por cima. Até mesmo nessa empresa que eu fui trabalhar, eu logo virei HRBP, né, Business Partner de RH, atuando com o negócio. Tive a oportunidade de ir no maior evento de tecnologia do mundo, o Web Summit, só que ele começou em Dublin. Tá. Eu fui com essa empresa e foi lá em Dublin, dentro do Web Summit, que eu pensei assim... Esse negócio de tecnologia, eu não sabia nem o que era startup, né? Esse negócio, olha, e eu sempre fui muito empreendedora. Fabi, eu fazia bijuteria, eu vendia bijuteria na rua. Então, eu fazia, desde criança, eu fazia... criativa, né? Criativa. E essa questão da comunicação. Super. Eu lembro que quando eu era pequena, eu fazia tipo aqueles ursinhos de lã e eu vendia, sabe? Então, assim, eu sempre quis empreender, eu sempre tive uma veia empreendedora, até por família de comerciantes. E aí eu encontrei uma oportunidade naquela ocasião, né, do próprio Web Summit. Falei assim, eu vou empreender com alguma... RH, eu já tenho experiência, entendo as dores, beleza. Mas o que é esse negócio, esse bicho startup? Aí eu comecei a andar, passei uma semana em Dublin, aí voltei mexida, porque eu ainda não sabia o que fazer. Meu inglês muito ruim, porque eu aprendi a falar inglês sozinha, né? Tive pouquíssimas aulas de inglês, então fui atrás mesmo. Pedi demissão da empresa que eu trabalhava, e esse momento da minha vida ele é importante, por quê? Porque eu pedi demissão, fui fazer um intercâmbio na Austrália e na Nova Zelândia. E no meu último mês na Nova Zelândia, eu passei em torno de 6 meses por lá, eu tive a ideia da Jobcam. Porque eu precisei voltar para o Brasil. Eu não tinha emprego, eu não tinha dinheiro, o mercado estava super aquecido, eu queria me mostrar para o mercado. Eu tive a ideia de criar vídeos e mandar para os recrutadores, enfim. Mas imagina, Fabi, se tu recebe um vídeo no seu e-mail, um vídeo anexado, você ia abrir? Desconhecido, né? Não. Né? E aí eu fiquei, nossa, aí eu ficava todo o tempo trocando o chapéuzinho. Chapéuzinho recrutadora. Nossa, se eu receber isso, não vai funcionar. Chapeuzinho desempregada. Nossa, mas vai ser uma ideia boa. Criativa, né? Exato. E aí eu procurei, né, alguma plataforma que me ajudasse a fazer vídeo currículo na ocasião. Não encontrei nenhuma. Já tinha algumas plataformas que eu mesmo já tinha usado como entrevistas que também não eram tão legais. Aí eu, tive a ideia da Jobcam. Passei literalmente aí 3 dias acordada, né? No meu último dia, eu fui mergulhar com 2 tubarões, galha branca, gigantes bichos, que eu sou mergulhadora, né? E eu vou voltar aqui, vai me dar um gás de coragem, vou voltar para o Brasil e vou lançar essa empresa, essa ideia, já tinha nome, já tinha tudo, e foi aí que começou a jornada da Jobcam. E essa coisa do vídeo currículo é muito curioso, porque é uma hora que você passa ali a sua essência, é uma conexão muito maior. Só que o viés da Jobcam além da essência que você pode comunicar, não julgar ninguém,
por conta, se eu sou loira, se eu sou morena, se eu sou negra, se eu sou parda, o que eu sou. Exato. Na verdade, quais são as suas competências. Exato. Num primeiro momento, a ideia foi enaltecer as habilidades e competências no quesito ser mais do que um pedaço de papel. Tá. Né? E aí, depois eu percebi que, isso em 2018, que o que a gente já fazia num ranking inteligente, porque a gente faz tem uma tecnologia, né, que faz a transcrição do áudio do que o candidato falou versus aquilo que a pessoa recrutadora pediu, né? Então, a gente faz esse match entre as duas pessoas e nesse ponto a gente já tinha, já era desenhados, né? Nós já somos desenhados para reduzir os vieses inconscientes. E aí foi quando eu tive a ideia da entrevistas anônimas. Desligando uma câmera. Camila, desligar uma câmera é entrevista anônima? Não, né? Eu vou continuar escutando a voz da pessoa, não tem nenhuma interação, eu estou vendo o nome da pessoa. O que eu poderia fazer naquela ocasião para, de fato, entregar uma entrevista anônima? Uhum. E foi aí que surgiu, né, essa ideia de colocar os avatares, né? Hoje são avatares 3D. Então, você conversa comigo, sou eu atrás, em tempo real, meu olho mexe, a boca mexe, tudo mexe. E com o nome, né, de países e cidades famosos. E com a voz também, a gênera. Tá. Então, a gente muda tudo. As primeiras entrevistas incomodam muito. Porque imagina só, seu cérebro já está acostumado a escutar a minha voz como é agora. Ou a minha, ou qualquer outra pessoa. Uhum. E, de repente, tudo muda. De repente, né? Parece outra pessoa, né? Exato. Então, dá um bugzinho na cabeça. Só que o propósito também não é me esconder. É enaltecer as minhas reais habilidades, competências e diferenciais para que as pessoas, elas entendam que o estereótipo não serve para nada. E deve ter, com certeza, né? Acho que vocês têm aí um banco de dados incríveis. Sim. Mas do quanto realmente é transformadora essa jornada, na essência, porque ali você, como você tem a voz alterada, o avatar que te representa, o que você passa ali é a sua essência. É isso Sim. que vai realmente fazer com que você seja aquele candidato escolhido ou não? Sim, e também, eu acho que é uma competência técnica e a competência, os soft skills e os hard skills, né? Uhum. Então, por exemplo, a gente tem um grande cliente do ramo hospitalar, né? Um dos maiores hospitais, por exemplo, daqui do Brasil, que eles utilizam para fazer perguntas muito técnicas. Tá. Que, ao invés de fazer uma prova, faz em vídeo. Uhum. Você já acelera. Imagina só, a eficiência, além da diversidade. Você ter eficiência, que é outro ponto. Tá. Né? Porque o que eu vejo muito no mercado, principalmente em grandes organizações, Fabi, é que a gente precisa deixar muito claro que diversidade não é caridade. Uhum. É um impacto no negócio como um todo. E aí eu posso listar um monte de coisa que todo mundo já sabe, né? Impacto financeiro, impacto social, impacto no employer brand. Quer dizer, sabem, mas não entendem. Tá, isso né? aí. Como é que pode colocar, de fato, isso em prática para gerar os resultados financeiros. Que é o objetivo da maioria, né? Que é o objetivo da maioria e que muitas vezes é feito num formato que gera diversity washing, que gera tokenismo, né? Que até... Eu gosto sempre, quando eu falo alguma palavra um pouco diferente, né? Eu falo, linguagem simples, né? Exatamente. Então, o que é tokenismo, né? É quando eu pego um recorte de um grupo de pertencimento, por exemplo, uma pessoa preta e parda, ou parda, pessoas pretas e pardas, eu coloco uma pessoa para tirar, sei lá, para representar o todo de uma organização. Uhum. E aí eu fico usando a imagem dessa única pessoa funcionária, sabe? Para dizer que temos representatividade. É a mesma coisa com pessoa com deficiência, mulheres. Uhum. A gente vê muito mulheres... Uma chegou ao conselho, né? O conselho continua com 8 homens e uma mulher. Exato. E a gente vê isso muito. Você acha que
a gente vai conseguir reduzir Acho. esse gap aí que a gente tem? Acho que eu já tô no caminho. O objetivo é esse. O objetivo é esse. Eu acho que tem uma longa jornada. Eu já me conscientizei, porque eu sou muito dreamer, sou muito sonhadora. Uhum, que bom. Né? Mas ao mesmo tempo que eu sou muito sonhadora, muito criativa, eu sou muito execução. Então, eu tinha muita ansiedade de querer fazer, mas eu não consegui, porque eu achava assim, que eu precisava fazer algo muito grande. E sim, estou nesse caminho de fazer algo muito grande. Mas se eu conseguir impactar o mínimo dentro da minha bolha, da minha realidade, eu já estou fazendo algo muito... A mesma coisa você, né? Uhum. Você oportunizando pessoas, né? Para falar, para se conectar e trazendo a realidade que muitas pessoas do outro lado não sabem. Uhum. Então, cada um tem o seu papel. Hoje eu acredito nisso. Um pouquinho meu com um pouquinho seu vai formar um pocão. Sim. E você vai acendendo aquela luzinha que às vezes a pessoa tá tão no dia a dia e acha que é comum essa Sim. questão. Eu achei incrível quando a gente estava conversando aqui no bastidor, você falou, uma coisa que me incomodou muito semana passada quando eu participei num evento startup que você participou levando a sua ideia e eram só homens e acharam que ideia mais maluca é essa? Exato. E eu falo assim, a gente vem falando tanto dessa questão do posicionamento feminino, da importância da gente ter essa diversidade de vozes. Não é que tem que ser mais para os homens ou mais para as mulheres, o que seja. Sim. Na verdade, a gente tem que ter essa diversidade de vozes porque o seu talento é inerente à sua escolha, né, de gênero. Mas nesse evento eram 150 pessoas, tanto plateia quanto os palestrantes, as pessoas que foram lá para participar, para tentar conseguir ali o investimento. Não tinha... Na plateia tinham 10 mulheres. Eu era uma delas. Os participantes para tentar investimento, só homens. E teve uma representante feminina nas falas, que era do Sebrae. Né? Porque também não foi escolhida ali, porque no Sebrae você sabe que tem muita mulher participando. Então, assim, onde está o nosso lugar de voz? Gente, eu acho que o nosso lugar de voz, estou refletindo aqui porque está me passando um filme na minha cabeça. De quantas e quantas vezes eu fui a única mulher, a primeira a ser investida. Quantas e quantas vezes eu não subi num palco e novamente, eu estou pegando o recorte de uma mulher branca. Uhum. Quantas e quantas vezes eu não subi num palco para pedir investimento, né? Fazer pitch, eu não era a única mulher. Quantas e quantas vezes eu não fui em eventos, né, super sociais e eu era a única mulher e 0 pessoas pretas. O nosso lugar, a gente precisa, infelizmente, batalhar. Uhum. Porque no meu caminho, na minha trajetória, eu encontrei alguns homens aliados. Sim. A maioria dos meus investidores hoje são homens. Olha que curioso. Eu participei de várias reuniões para captação de investimento. Como uma startup, a gente busca, né, Uhum. Essas captações. E, na verdade, todos os meus investidores são homens. E aí, dentro do Harvard Angels, tem uma mulher. Tá. Olha que louco. Né? E eu tive a sorte de dentro dessa... Apesar deles serem homens, o que eu acho que eu poderia, sim, ter mulheres, mas eu não tive a oportunidade de encontrar nessa trajetória investidoras mulheres. Eu estou pegando um recorte. Uhum. Então, o nosso papel, pelo menos falando de mim, eu busquei. Mas eu sei que a minha realidade, eu estou numa largada bem diferente, né? Eu acho que não vale a pena a gente falar de equidade, Uhum. porque equidade, quando a gente sai de largadas diferentes, ela não existe. Né? A gente está falando que tem que falar de justiça. Uhum. Tá mudando um pouquinho. Por exemplo, nos Estados Unidos, falando em investimento, já é obrigatório, é lei, que os fundos eles tenham minimamente uma mulher
tenha mulher, invistam, né, em mulheres, pessoas pretas e pardas e asiáticos. E latinos, 4. Então, senão eles pagam multa. Então, se não vai pelo amor, vai pela dor. Aqui, eu acho que ainda a gente continua no círculo da patotinha, né? Do viés de percepção, né? Sim. No viés de afinidade, desculpa. Eu vou trazer para o meu ciclo aqueles iguais. que se... Exatamente. Os iguais. E aí, eu tenho outra reflexão que me pegou esses dias. Eu estou fazendo um MBA em Cambridge. E Cambridge é uma empresa, enfim, uma super universidade, total. E, curiosamente, os professores, os líderes, né, o diretor, etc., são homens brancos, héteros, cis e as mulheres também. E eu fiz uma provocação, é óbvio, porque eu sou brasileira, sou nordestina, eu fui cutucar. Porque, assim, ok, tudo bem, eu também sou uma mulher branca falando de diversidade, né? Só que eu acredito que a gente precisa... Grandes organizações precisam da pauta percebe? Por que Porque na fala, no discurso é fácil, né, Camila? Na ação que é difícil. Exato. Né? Eu preciso dar o exemplo ali, pela mudança real. Exato. Não pela fala, porque discurso... Exato. Discurso qualquer um pode ter. Exato. E como é que a gente vai falar de diversidade e inclusão se dentro da... Hoje, na Jobcam, por exemplo, ela é dominada por mulheres, tem 70% de mulheres, a gente tem 40% de pessoas pretas e 15% de pessoas LGBTQIA+. Não temos nenhuma pessoa ainda com deficiência, temos pessoas, enfim, é bem plural. E engraçado que... Anônimo, tá? A gente faz o processo anônimo dentro da Jobcam. Mas se eu trabalho com isso, eu tenho que ter mínima... É o mínimo. Como é que num curso de diversidade eu não tenho diversidade? Eu vou aprender, percebe? E assim... Isso interfere até na credibilidade do curso, né? Então... E melhor, lógico, Cambridge já é super conceituada. Ela não precisa, né? Não precisa, de predicados, né? Mais ou menos, porque eles me escutaram, tá? Mas eles quando me você escutaram. faz um curso como esse, você fica muito distante realmente do que você está vendendo. Eu fiquei triste quando eu vi as primeiras aulas, assim, eu fiquei realmente impactada, mas eles me escutaram. Mudou, assim, tá mudando. E aí, por que eu tô comentando isso, né? Até agradecer, porque às vezes a gente se coloca num lugar de silêncio. Sim. Que não consegue transformar. Nossa, quem sou eu para ir brigar com Cambridge? Isso. Nossa, perfeita, porque eu acho que é isso. Eu acho que quando a gente está tão envolvido e a gente se empodera realmente das nossas percepções, daquilo que a gente acredita, vem essa coragem de se posicionar. Exato. Né? A gente não permite que, mais uma vez, a gente tenha a nossa ideia, a nossa voz abafada, porque... Na maioria das vezes é o que acontece. Eu vou para uma reunião com 8 homens no conselho, eu sou a única, intimida. Como deve também intimidar. Você está lá diante das principais mentes com relação ao tema, numa instituição totalmente reconhecida. Aí a Camila vai levantar a mãozinha e vai falar? Ops, tem algo errado aqui. Mas a Camila é bocão, mão, gente. Né? A Camila não fica calada. Por isso que a Camila é Camila. E aí o que gera a transformação. E sem falar, você comentou com relação de estar, por exemplo, num ambiente sendo uma única mulher, e nós mulheres somos infinitamente mais interrompidas durante uma fala do que o homem. A Gal Barradas, incrível Gal Barradas, ela criou um aplicativo que conta quantas vezes a mulher é interrompida numa reunião. Olha que louco. E assim, é bizarro, né? A gente é muito estrutural, porque até outro dia a gente nem dirigia. Para a gente poder viajar, né? Precisava de autorização, Precisava de uma autorização, votar, tudo. E eu não estou falando de muito tempos antes de Cristo, estou falando de agora, né? Nem um século direito. Então, aí fica essa estrutura
que não nos permite, muitas vezes, que até mesmo que a gente tenha essa coragem, que eu quebrei um monte de crença limitante, que já veio da minha mãe, que já veio da minha avó, que já veio da minha bisavó. Quebrar ciclos, né? É ciclo, é estrutural, né? E é por isso que as mulheres ganham 4 vezes, em muitos casos, né, 4 vezes menos do que os homens. É por isso que a gente não consegue ver, né, ou quando ver é mínimo, pessoas pretas e pardas em lugares de liderança. Né? Quantas CEOs mulheres no Brasil a gente tem hoje? Uhum. Quantas CEOs pretas no Brasil a gente tem hoje? É isso aí, a gente não... E aí, como é que é a aceitação do JobCam pelas empresas? Porque a ideia é ótima, mas a pessoa fala, não, isso não vai dar certo. Primeiro tem a resistência da tecnologia, da inteligência artificial, acredito. Sim. Depois você vai para uma outra resistência que é, não, eu preciso ver a pessoa, como é que eu vou contratar sem saber quem é? Eu confesso que antes da pandemia era um pouco mais complicado para a gente, principalmente pela questão do vídeo, né? É bem complicado, né? Porque as pessoas desacreditavam que o vídeo, no primeiro momento, fosse até levar mais eficiência. Porque imagina só, Fabi, você está fazendo um processo seletivo e você está analisando, lendo 30 currículos. E aí, ao invés de você ler esses currículos, ligar para a pessoa para fazer uma pré-qualificação, você já assiste a um vídeo. Então, essa mudança do mindset mesmo, né, da mentalidade dos profissionais de RH, que eu me enquadro, né, tudo que é muito tecnológico para a gente é um parto. Cria resistência. Cria resistência. Aí veio a pandemia. Aí a pandemia obrigou que o online, né? Que o mundo comunicasse em vídeo, né? Exato. Eu falo que a minha mentoria... Eu saí da TV por conta dessa luz, né? Porque o mundo precisou se comunicar em vídeo. Eu falei, essa é a minha expertise. Eu vou ensinar as pessoas a falarem para uma câmera. Exato. E outra, você vai ter um alcance, você já deve ter um alcance muito maior do que se você estivesse numa televisão. Eu não sei se vocês viram a Gio, né? Ela falou que dela. Os nãos que ela tomou na vida fez ela se reinventar. Exato. Né? A Giovanna Eban. Exato. Então, assim, o alcance é pro bem e pro mal também, né? Mas o que não pro é, bem. Vamos focar né? o que não é. Vamos focar no bem. Então, esse é o primeiro ponto, a questão da eficiência no vídeo. O segundo ponto é o anônimo, né? Sim, tinha essa crença, só que aí a gente começou a desconstruir, porque é divertido. E quem disse que um processo seletivo, ele precisa ser engessado, ele precisa ser chato, ele precisa ser tenso. E quando a gente começou a demonstrar isso, principalmente para os recrutadores, as pessoas gestoras, o quanto os talentos estavam se sentindo mais confortáveis, né? E o quanto isso impactava no employer branding, quanto isso impactava no trabalho que o CEO estava fazendo, porque a gente impacta diretamente no social do ESG. Hoje a JobCam auxilia em 4 ODS da ONU: trabalho decente, redução de igualdades e equidade de gênero e inovação. Então, usar a JobCam não é só quebrar, né, o comodismo do Gabriela, né? Sempre foi assim, vai ser assim. A gente vai ter esse trabalho todo sim. Adorei, Gabriela, né? é ótimo. Eu nasci assim. Né? Fazendo analogia aqui. A gente já quebra isso, a gente levando eficiência, né? Tem um grande banco que hoje é nosso cliente, o maior banco. Sim, instituições financeiras. Sim, instituições financeiras, hospitais centenários. E engraçado que são instituições que, a priori, são super convencionais, tradicionais, e que começaram a usar a JobCam e viram a redução, primeiro, do custo de sair de 26 dias de um processo seletivo para 18 dias, ou seja, esse negócio aqui tá me dando bom, tá me dando dinheiro. Além de aumentar o número de mulheres, além de aumentar o número de pessoas pretas, além de levar toda a diversidade. Porque, novamente, não adianta a gente chegar numa empresa, e é por isso que as empresas compram JobCam. Porque a gente olha para os dois juntinhos, diversidade e eficiência. Tá. Talvez se eu chegasse com a bandeira só, olha, aqui tem uma JobCam, diversidade, blá, 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 eu fosse vista como, lá vem a menina para abraçar... Da inclusão. A menina da inclusão, né? Porque...
Eu sou super militante, só que eu aprendi com os meus mentores, com os meus, né, coaches de vida, que às vezes a gente ganha uma batalha se aliando, né? E por mais que a gente entregue um resultado na dor, eu estava trabalhando com amor. Com né? certeza. Que foi outra coisa que eu aprendi, entre ganhar um mundo e entre mudar o mundo e ganhar dinheiro, eu posso ficar com os dois, né? Eu fiz um programa de aceleração no Facebook, que eles me ajudaram também, né? Na época, Facebook, agora Meta, e eu aprendi isso com o time da Artemisia, né? Camila, ok, você está ajudando as pessoas da periferia, porque a gente esconde o CEP também, né? Das pessoas que têm um viés inconsciente, olha que louco, do CEP. Você está ajudando as pessoas da periferia, você está... Beleza, como é que a gente vai ganhar dinheiro com esse negócio? Então, ganhar dinheiro, a gente pode ver isso depois? Não, a gente tem que ver agora. Esse é o seu pulo do gato, né? Exato. E aí foi quando deu o clique para... Então, por isso que as empresas hoje, né, a gente tem não só empresas aqui no Brasil, mas também na Europa, Estados Unidos, e grandes investidores também por trás. E hoje vocês estão entre as 10, sim, né? Reconhecidas. Exato. A gente passou por uma grande convocatória de gênero e inteligência artificial do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, via BID Labs, né? E foram 6, 7 meses de avaliações, de testes, de tudo que vocês possam imaginar. E a gente foi validado, né, como uma das 10 mais em termos de confiança e confiabilidade no recrutamento e seleção, contra o viés inconsciente. E, inclusive, o BID acabou até investindo financeiramente na gente também. Você foi validada por grandes, né? Tamo aí, tamo indo. Muito bom. Agora eu vou entrar aqui e vou puxar a sardinha pro meu lado. Bora. Quanto a comunicação, na essência, ela acaba sendo um diferencial nesse processo, já que a pessoa não é vista, né? Sim. O estereótipo dela ali não tá. O quanto ali a voz também tá distorcida. Sim. Mas a essência dela, ela tá comunicando de alguma forma. Sim. Então, quanto eu tenho ali da forma como eu me comunico? Primordial. Porque, assim, a sua voz ela vai estar sendo mudada, mas a sua entonação não. A sua energia, né, isso não muda. A mensagem? A mensagem, o que você está falando. Então, ter o conhecimento, saber expressar esse conhecimento é de suma importância para tudo na vida, né, Fabi? Sim. Para tudo na vida. Eu falo que é a habilidade única que a gente usa da hora que acorda, da hora que a gente vai dormir, mas as pessoas falam, acho que se comunicam, né? Exato. E, assim, eu comecei a entender o quanto a comunicação ela é importante. Eu hoje sei que eu me comunico super bem. Eu nunca fiz media training. Eu super indico, porque eu sou uma pessoa meio ETzinha, e eu super indico porque se todas as pessoas que trabalham comigo usassem isso, mas pro dia a dia, gente, ia ser tão mais fácil. Menos ruído e mais ponte, né? Exato. Mas eu fui aprendendo isso com pessoas como você. E aí eu fui aprendendo com pessoas como você, entendeu? Com jornalistas, me jogaram, né? Eu dou entrevista desde, sei lá, uns 6 anos. Então, me jogavam Globo, Forbes, e me jogavam lá. E eu ia com o meu lado, tipo, atrevida de ser. Só que a comunicação, ela é muito mais do que isso. Né? E aí eu fui aprendendo. E aí a gente não pode usar, não é porque eu não vou dar uma entrevista para Fabi, sim, que eu não vou precisar me comunicar bem. Porque eu me comunico com meu filho, que hoje está aqui, está ali quietinho. Se eu não tivesse me comunicado tão bem com ele não estaria tão quietinho. Não, é um anjo. A gente está aqui gravando há 38 minutos, o bem nem apareceu. Nem lembrou da mamãe, por quê? Teve uma comunicação não violenta. Foi estratégica. Ali, foi totalmente estratégico. Não tem comunicação violenta. É comunicação estratégica. Exato. Então, assim, mas usar isso pro dia a dia, né? Com as nossas relações, a persuasão, né? Sim. E eu acho que nesse ambiente de startup... Oxi! Um pitch bem feito... Tá, necessário. É o que faz a diferença entre você ser validado ou não. Sim. Quanto dos seus investimentos vieram dessa habilidade de
realmente mostrar o diferencial dos seus produtos? Eu acho que foi um misto. Primeiro, a paixão que eu tenho. Tá. Né? E a gente comunica emoção, né? É isso. E eu fui aprendendo mesmo, sozinha, né, com feedbacks, duro, mas que primeiro veio a paixão, né? O sonho da Camila, Camila sonhadora, veio na frente. E aí, obviamente, né, que se eu não tivesse esse dom de comunicar, porque também é um dom. Treinável. Exato. É um dom treinável. Se você tem um dom, é mais fácil treinar. Né? Mas dá pra você, é o que eu falo, a gente sempre recupera. Uhum. Meu filho é super criativo. Uhum. E eu falo, nossa, queria ter a criatividade dele. Mas eu acho que também a gente exercita ser criativo, né? Ou você bloqueia totalmente a criatividade, Exato. ou você se desafia a ser. Então, eu acho que tem as pessoas que têm, né, por natureza, essa habilidade, mas tem pessoas que treinam muito e ficam muito boas. A gente falando aqui, né, em tecnologia, Steve Jobs é o principal exemplo disso, de que realmente ele tinha habilidade nenhuma. Quem assiste aí o documentário do Steve Jobs vê que ele era até difícil nas relações, totalmente introspectivo. Mas no palco não tinha para ninguém. Até treino, hoje, né? Que incrível, né? Treino. Então, eu acho que tem esses dois lados, lógico. Quanto mais extrovertido você é, te facilita muito o processo, porque você não precisa eliminar as travas. Mas, às vezes, ouvir mais do que falar também é estratégico. Sim. Então, eu falo assim, a gente tem que respeitar o perfil comunicador de cada um, porque cada um tem a sua potencialidade e tem o seu espaço. Sim, concordo plenamente. Pode ser usado em tudo. Sim. Com nosso pai, com nossa mãe, com nossos filhos, na empresa, principalmente, né? Não, você que trabalhou em RH, ainda trabalha, né, Camila? De uma certa forma, as suas conexões são ali naquele universo de RH. O saber ouvir e ter realmente a resposta e construir essas pontes, o tanto de ruído que não cai ali. Exato. Eu devolvo sempre também as reflexões e as perguntas. Um ponto que tem me ajudado muito, até mesmo como líder, né? Porque o que eu vejo também é a falta de empowerment. Como é que eu traduzo isso? De dar essa responsabilidade para as pessoas, no caso, né? Eu sou uma líder, né? Uhum. Eu tenho quase 20 pessoas no meu time e essas pessoas, elas precisam estar... primeiro de tudo, elas precisam acreditar no propósito. Sim. Precisa estar comprada. Elas precisam ter minimamente o brilho no olhar, a paixão para elas entenderem o que elas estão fazendo naquela cadeira. Seja a pessoa que vai programar, seja a pessoa que vai vender a Jobken. Começa daí, né? E aí, nós como líderes, né? Você como influencer também, super comunicadora, cara, a gente tem um papel fundamental e tão importante, né, do que a gente fala, ter cuidado no que a gente fala, né? Que pode transformar, né? Eu acho que a gente está aí e eu acho que a rede social foi muito bom para isso. Eu vim de uma época da TV que, assim, estar na TV era o máximo, né? Porque era o espaço. Então, às vezes, eu lembro que eu ia gravar com um médico super conceituado, super famoso. Quando eu colocava o microfone, o cara travava, porque ali parecia um momento da vida. A rede social trouxe esse momento para todo mundo na vida. Os vídeos, que foi a sua ideia inicial... Quanto que aproximou as pessoas? Muito. Mas tudo que facilita muito também tem que ser usado com muito cuidado, para que realmente a gente não comece a colocar por aí situações que pensar no outro, porque o seu direito vai até quando começa o do outro. Eu posso falar o que eu quiser, não é bem assim, né? Não, pense o que quiser, mas cuidado no que vai falar. Você pode pensar realmente o que quiser, mas o falar, o passar a sua mensagem, ela tem que ser estratégica, porque ela pode te levantar ou te derrubar. Eu falo, comunicação é ótimo. Eu sou uma apaixonada, mas ela, da mesma forma que ela te levanta, ela te coloca lá embaixo. Sim, é super. Até no educar. Sim, eu acho o máximo, porque a Camila é essa mulher poderosíssima, né? Você vê, ela tem uma energia. No palco, ela vai e domina. Mas em todas as bios dela, tem lá
Mãe do Bem. Porque essa, assim, é a sua principal atividade? A sua principal startup? Essa é a minha primeira startup. Cadê ele? Minha primeira startup, né? Eu tenho duas super startups, 2 filhos, né? E ele é incrível, assim. E eu ensino, quando eu falo de questão da comunicação, né? Desde o educar, porque tipo, meu filho tem 6 anos e ele pode facilmente falar, se comunicar com questões de diversidade que muitos adultos não falam. Uhum. Se você chegar para ele e perguntar assim, tá, bem, ter essa consciência de classe, entender LGBTQIA+. Ele cresceu com meu irmão, né, homossexual, então, assim, ele já cresceu com isso o quanto para ele é simples. Naturalizou, né? É o que é natural. Uhum. E ele mesmo questiona, né? Faz questionamentos quando alguém fala alguma besteira, alguma bobagem. Ele corrige. Né? Ele tem boneca. E aí, não pode brincar. Mas por quê? Eu quero brincar. Sabe? E ele só tem 6 anos. Né? Uhum. E quantas barreiras a pessoa com deficiência, né? E é outro ponto também que eu trago. Então, e eu aprendi, né, com a Carolina Guinarra, com a Dani também, que são grandes vozes aí de diversidade, né? Principalmente com enfoque de pessoas com deficiência, que a gente precisa... porque, assim, quando eu era criança, quando eu via alguma pessoa com deficiência que eu questionava a minha mãe, geralmente a minha mãe ou minha avó colocavam num papel de coitadinho. Ai, coitadão, minha filha, ele não tem um braço, eu não tenho perna. Então, eu já fui crescendo com isso. E eu aprendi com essas gigantes, né? Me ensina. Eu quero quebrar essa crença. Eu quero já comunicar de outra forma, exato. né? Exato. Então, assim, ele viu uma amiga que não tinha um braço, uma perna, e ele questionou. Tá, mas você não tem? Por que você não tem? Porque criança é curiosa, né? E é naturalizar. Tipo, Sim. eu não tenho, por isso, uma conversa aberta, né? Para que, quando for em outro momento que ele vê outra pessoa, ele já tá com aquela dúvida da cabecinha dele já resolvida. E tá tudo bem. E essa pessoa, ela é tão importante, ela é tão incrível, ela é como qualquer outra pessoa. Aí até a gente já vai indo para o nosso encerramento, mas você tocou num ponto que eu acho fundamental. Todo esse trabalho que você faz hoje, que é um trabalho de inclusão, porque eu acho Sim. que a partir do momento que a gente tem essa possibilidade da entrevista de emprego ser de uma forma, pela essência da pessoa, pelas competências e pela eficiência, como bem você colocou, mas que a gente também tem esse olhar, o que a gente está construindo, né? E eu acho que, além de toda essa paixão, você quer construir um mundo melhor para o bem. Sim, sim. E ele já está me ensinando, na verdade, né? Então, eu não posso... Porque a gente como adultas, né? Como qualquer pessoa, a gente tem os nossos viés inconscientes. Sim. E, na verdade, às vezes está tão ali latente na gente que a gente não percebe, né, Camila? Não percebe. A gente não percebe, mas aí é que está o perigo. A gente precisa identificar os nossos viés inconscientes para que eles não se tornem preconceito e para que a gente multiplique esse ensinamento para as novas gerações que hoje já não admitem né, preconceito, mas vem muito do lar. Muito do lar. Eu sei disso porque eu já passei por algumas situações com o próprio Bem, né, de amiguinhos passados e de creche que ele frequentava, com algumas falas que eu falava, filho... Aí eu trago para a consciência, filho, você acha que essa fala ela é legal? O que você acha que sua amiguinha ia sentir se escutasse falando do cabelinho dela? Aí ele pensa, mamãe, é muito feio. É muito... Ele usa deselegante, tá? Ai, como ele é chique. Mamãe é muito deselegante. Eu disse, então... Se você puder, você defende sua amiga. Primeiro deixa ver como é, porque aí ele não pode entrar no espaço do amiguinho. Então, vê se o amiguinho vai
né, se autodefender. Se não se defender, defenda seu amiguinho e ensine, meu filho, como a mamãe te ensina. Então, eu fico muito feliz, porque, assim, dentro de casa eu sei que eu tenho, mas ao mesmo tempo eu me sinto muito triste, porque eu não consigo estar... Eu queria vários benzinhos, sabe? Espalhados por aí. São sementinhas que você tá dentro da minha... E eu acho que é isso, você vai inspirando também outras mães a terem essa conversa. Sim. Outros pais, porque eu acho que é Sim. uma responsabilidade de todos, né? Da Sim. sociedade de forma geral. E eu acho que é incrível isso, a gente começar a perceber que a mudança tem que ser na gente. Porque é verdade, você foi perfeita em dizer, a gente tem que parar e observar como a gente faz e como a gente se posiciona. Às vezes não está nem numa fala, basta um olhar, né, Camila? Exatamente. Eu falo que tudo comunica e tudo comunica mesmo. Às vezes um olhar, ele é muito mais agressivo do que qualquer fala. Muito. Então, muito. É um repensar aí das nossas atitudes. Antes da gente encerrar aqui, eu vou deixar um recado para vocês. Se você ficou encantado com essa entrevista, porque realmente mostra ali o quanto a gente tem que ter um repensar das nossas atitudes, dos nossos posicionamentos e como realmente o nosso posicionamento pode diferenciar e pode mudar aí a trajetória do nosso destino. A Camila pegou o destino dela nas mãos, agarrou, não foi, Camila? Falou, vou me posicionar de uma forma. Deixa eu mudar a minha história. E mudou a história. Você também pode mudar a sua. Eu acredito muito no poder de comunicação para que você mude a sua história, que você dê voz às suas competências e às suas potencialidades. Aqui na câmera vai ter o QR Code para você fazer a aplicação da mentoria Vozes Autênticas. Pega todo o seu potencial, sabe? Aquele potencial que você tem, que muitas vezes está adormecido, que você não tem voz. E vamos empoderar. Vamos fazer com que o mundo te escute, assim como o mundo está parando. Eu quero fazer. Pra escutar. Essa mulher toda... Eu quero, eu não tenho fazer, me ajuda. Vambora. Ó, mais uma... Ó aí, Léo. Passa a aplicação pra Camila. Bora. Adorei te receber. Ai, obrigada. Espero que essa mensagem chegue para muitas pessoas, para que a gente consiga realmente, de pouquinho em pouquinho, ir mudando o mundo. Que todo mundo tem espaço pela sua competência, pela sua eficiência. Sim. E que, como você disse, né? Não dá para a gente falar que é uma corrida justa. Ela não é justa. Então, quanto mais a gente conseguir encurtar essa corrida, para que a gente chegue num momento, talvez a gente não veja, mas os nossos filhos vão ver essa corrida de uma forma realmente muito mais justa, como deveria ser para todos. Muito obrigada. Contem comigo. E vamos juntos promover um mundo que valoriza as diferenças. Dentro de pouquinho em pouquinho, a gente consegue alcançar a transformação. Com certeza. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, porque realmente essa mensagem tem que chegar para um número grande de pessoas. Eu quero ver esse vídeo muito compartilhado, combinado assim. E na semana que vem a gente se encontra no mais um Falas que Conectam. Deixa as suas redes sociais para as pessoas te encontrarem, porque muita gente vai querer. Opa, Camila Iô. Gente, meu nome é Camila Iô Chabel. Eu sou filha do nordestina com muito orgulho, em Mossoró, Rio Grande do Norte. Então, o meu nome, ele também é diferente. Então, ele é um Camila com 2 M's. Camila, Cammila, Iô Chabel. Aí, para facilitar a vida, eu botei só YO. Então, Camila Iô. Vocês me acham no Instagram e Camila Iô Chabel no LinkedIn, onde eu compartilho também muito conteúdo sobre diversidade, inclusão, pertencimento. A gente dá muito conteúdo também via JobCan, e o da JobCan é Jobecan, que também é diferente, Jobecam, Jobecan. Muito bom, Camila. Bom, ela já foi uma aula aqui no Falas que Conectam. Sigam a Camila para ter todas essas informações. E a gente te espera na próxima semana.